O nosso protagonista acaba indo parar em outro mundo de fantasia. Com sua habilidade de devorar monstros e conseguir as habilidades deles, esse mundo era como um paraíso para ele. E assim, usando essa habilidade, ele começa a se aventurar nesse novo lugar. Esta é a parte 9. Se ainda não viu as partes anteriores, deixarei uma playlist abaixo para vocês. Agora continuaremos de onde paramos. Nosso protagonista consegue completar tudo o que foi planejado por Motoya na cidade de Santo Febro. Após isso, Kim comenta que tudo está queimando e que quanto mais pessoas morrerem, menos se lembrarão dele. Era assim na Terra também. Depois, ele pergunta se seu trabalho agora está encerrado. O assassino confirma, dizendo que só falta saber em qual direção o Sr. Kim vai seguir. Kim diz que vai para Kavolovs, o território onde os grifos começaram a aparecer recentemente. Havia informações sobre isso no mapa do tesouro. Um grifo é um organismo híbrido entre águia e leão, criaturas que possuem características de vários outros animais em um só. O grifo é um monstro de alto nível que tem cabeças e pernas de águia, costuma medir de 2 a 3 metros e tem um corpo de um leão. Se um dia ele ver essa criatura, terá certeza do quanto esse mundo é maravilhoso e imperfeito, porque o corpo do grifo é completamente ineficiente. As duas partes do corpo são desarmônicas. No ar, ele não tem equilíbrio no voo por causa do tronco, e no chão não consegue andar direito por causa dos membros inferiores. Mas, apesar disso, ele consegue se locomover em ambos os ambientes. Com isso em mente, as pessoas o apelidaram de Rei dos Céus e o classificaram como nível alto. Mesmo com essas fraquezas, os grifos são incrivelmente fortes em combate. Conseguem voar e, por causa do seu comportamento semelhante ao dos leões, caçam como ninguém. Além disso, como adoram comer cavalos, é comum também atacarem humanos. O assassino diz que entendeu e que, quando a hora chegar, procurará Kim novamente, desejando-lhe boa sorte. Após isso, Kim se pergunta se deveria partir também, mas, para sua surpresa, acaba se deparando com Fyorkrid novamente. Após esses eventos, em Kavalovs, nas Montanhas dos Grifos, Kim, após explicar tudo sobre os grifos para Fyorkrid, diz que, como várias pessoas passam por esse lugar a cavalo, a Guilda de Aventureiros de Kavalovs o contratou. A missão deles é acabar com a raça dos grifos ou, pelo menos, afugentá-los, e pergunta se ela entendeu. Ela confirma o chamando de professor. Kim diz que já há um número suficiente de grifos para considerá-los uma praga. Seria impossível tirá-los todos dali, então, em vez disso, eles vão caçar o líder para enfraquecê-los. Ela rapidamente confirma e diz que um cavaleiro nunca abandona seus ideais, mesmo nas piores adversidades. Para trazer paz ao povo, o cavaleiro encara com coragem qualquer tipo de desafio e pergunta se não era isso que ele queria dizer. Kim se pergunta o que essa garota está falando. Ele pensa que o motivo dessa pessoa, reconhecida pela igreja como Cavaleiro Sagrado, ter começado a chamá-lo de professor e segui-lo vai demorar demais para explicar. Alguns dias antes, na noite da rebelião de Santo Febro, o assassino enviado por Motoya elimina o Conde, completando sua missão. Enquanto saía, Fyorkrid acabou vendo, percebendo que ele era suspeito e decide segui-lo. Pouco tempo depois, ela descobre que esse homem estava com o tirano que ela encontrou no bar. Após isso, quando o assassino vai embora, ele menciona o nome de Kim, surpreendendo a ela. Por isso, ela vai até ele e pergunta se ele é realmente o Cavaleiro Kim. Ele pensa que isso é ruim e precisa destruir as evidências. Mas, para sua surpresa, ela fica muito feliz, perguntando se ele é o Cavaleiro Kim que viajou com o herói, o Cavaleiro dos Cavaleiros, a lenda viva. Kim pensa que é melhor acabar com isso logo, então diz que está em uma missão secreta. Se ela puder não contar a ninguém que ele esteve nesse lugar, ele ficará agradecido. Ela responde que guardará o segredo, mas pede para ser aceita como sua aluna. Voltando ao presente, ele pensa que, no final, não teve escolha. Os cavaleiros sagrados são a força da igreja. Diferente das santas, que não podem ser machucadas, os cavaleiros sagrados estão sempre acompanhados de magia para minimizar os danos na força da igreja.
Além disso, caso sejam assassinados, um estigma mágico será automaticamente transferido ao culpado. Foi isso que aquele homem lhe disse. Se isso for verdade, se ele se livrasse dessa testemunha, a igreja o perseguiria para sempre. No fim das contas, ele não teve outra escolha a não ser colocar tarefas difíceis para ela se cansar e desistir. Em seguida, ela disse que terminou a tarefa de fazer a caverna com as mãos nuas sem fazer um único som. Kim pensa que essa garota é insistente demais. Após isso, Kim comenta que, já que os grifos têm o hábito de trazer comida para o ninho, eles não terão outra escolha além de lutar nas montanhas. Em vez de correrem atrás deles como idiotas, é melhor armar emboscadas para pegá-los de surpresa. Ele pensa que, deixando isso de lado, quem iria imaginar que ela fosse cavar uma caverna com as mãos nuas? Ele subestimou demais os cavaleiros sagrados. Em seguida, os grifos chegam. Fiorcruide pergunta o que eles farão agora. Kim diz que ela vai enfrentá-los. Ela questiona se isso é para testar suas capacidades. Ela confirma e ela rapidamente parte em direção aos grifos. Enquanto observa a batalha, Kim percebe que essa garota é bem estranha. Pouco tempo depois, ela retorna, dizendo que terminou. Kim fala que viu do que ela é capaz e que foi realmente horrível. Ela ficou com medo de quebrar a espada com sua força, por isso não segurou a arma direito, enfraquecendo os golpes. Além de ter ficado tão preocupada com a espada que perdeu o foco na situação, ficou tão nervosa com isso que sua magia desacelerou e ela cometeu vários erros. Ela pensa que o instrutor da igreja sempre lhe dizia isso, mas ouvir isso do professor que tanto a admira a faz pensar que, se continuar assim, ela não poderá ser uma cavaleira. Kim fala que é melhor ela jogar sua espada fora. Ela se questiona se ele está dizendo que ela não é capaz de ser uma cavaleira, se perguntando se é tão ruim assim. Kim explica que quis dizer que ela é como ele, e como já disse, não deveria usar a espada, perguntando se foi tão ruim assim o que falou. Ela responde que não é isso, e pensa que melhor jogar sua espada fora não era uma metáfora para ela deixar de ser uma cavaleira, mas sim para literalmente jogar a espada fora e lutar de mãos nuas. Kim diz que ela vai descobrir que esse caminho também tem vantagens e a convida para segui-lo, pois ele vai mostrar. Em seguida, Kim vai até um dos grifos e o esmaga com as próprias mãos, deixando-a bastante surpresa. Ela questiona que tipo de luta é essa. Kim pensa que essa garota não tem nada de extraordinário em termos de habilidades de combate. Apesar de usar uma espada, ela não é tão boa na esgrima quanto o herói. Ela também usa magia, mas não tem a força nem a técnica do príncipe. Embora tenha capacidades sobre-humanas, não chega nem aos pés da santa. Se juntar todas as suas habilidades, ela tem características do grupo do herói, mas isso não é necessariamente uma vantagem. Essa mulher é como o grifo, tem as características de uma águia e de um leão, mas os benefícios se anulam pelas desvantagens. Se a luta fosse contra humanos, ela seria invencível. A questão é que, se ela tivesse na viagem com o herói, já teria morrido antes de chegar ao castelo do Rei Demônio. Mas ele aprendeu uma coisa com isso. Mesmo que sua única escolha fosse eliminá-la, ele mudou de ideia depois de vê-la lutando contra os grifos. Agora ele realmente quer ensiná-la, pois a cavaleira Fiorcruide é o mesmo tipo de monstro que ele. Pouco tempo depois, vários outros grifos chegam. Kim comenta que será mais fácil lutar com todos de uma vez, pensando em chamar a atenção deles. Ele pega uma bolsa que é uma bolsa mágica, um item criado por um alto mago do reino de Grand Contine, com toda sua vida e alma. Parece pequena por fora, mas o interior é grande o suficiente para guardar tudo o que o dono quiser. Ele pensa que dizem que os grifos não resistem à carne de cavalo. Foi uma boa ideia ter pego aquele pedaço de carne que aquele grifo que a Cavaleira Sagrada derrotou trouxe. Com isso, ele pergunta se os grifos querem comer e diz que se quiserem deveriam vir pegar. Ao verem a carne, os grifos rapidamente vão na direção de Kim. Ele pensa em uma técnica chamada Punho da Imitação. Como o nome já diz, é uma técnica chinesa com o punho criada para simular a forma de animais. Ele a aprendeu quando foi para a China, acreditando que ficaria mais forte se conseguisse se familiarizar com a arte das imitações, já que envolve o uso do corpo dos animais. Mas, não muito tempo depois, ele desistiu.
mesmo que imitasse os animais perfeitamente, ainda estaria usando o corpo humano. Além dele, ninguém mais consegue usar partes de animais. Foi só perda de tempo. As artes marciais servem para usar uma quantidade limitada de força de forma eficiente, mas como ele não tem limites em sua força, para ele isso é um atraso. Seu estilo de combate se resume a esmagar tudo que vê pela frente, sem o uso de artes marciais. E usando seu braço transformado, ele consegue parar um dos grifos facilmente. Ele diz que ficou feliz com isso, pois será o primeiro animal de grande porte em que testará sua força, dizimando o grifo. Ele pensa que, entre os demônios que comeu Stuck Pete, não havia apenas homem-peixes, mas também artrópodes e organismos sintéticos. Graças a isso, adquiriu as patas dianteiras de uma lagosta, um artrópode que atinge com a força 2.500 vezes maior do que seu peso. Um poder letal que também pode ser aplicado em monstros maiores, e foi um sucesso. Os grifos ficam assustados ao verem o que Kim fez. Ele pergunta o que vai testar agora, pensando que o lagarto de fogo tem uma habilidade de expelir sangue pelos olhos, e se questiona sobre usar o sangue de Byaku. Em seguida, ele começa a dizimar os grifos. Fjordcruid, ao observar, pensa que aquilo é uma luta brutal. Não há nada de técnica nem inteligência, apenas violência e barbaridade. Um estilo de luta completamente oposto ao da Santa. Mas o que é esse sentimento que está acelerando seu coração? O sentimento de que tudo o que a igreja lhe ensinou estava errado. Ela pensa se consegue rasgar metal com suas mãos nuas porque continua presa às artes marciais. Ela tem super regeneração, então de que adianta se ela precisa ficar desviando? Se a defesa do inimigo é muito forte, porque ela não pode simplesmente destruí-la. Fjordcruid reflete que, se lutar assim, também jogaria sua espada fora e usaria apenas seus impulsos e sua força. No entanto, rapidamente nega essa ideia, pois ela é uma cavaleira sagrada, uma serva fiel da deusa, a imagem da igreja. Como cavaleira sagrada, ela não pode ceder a seus instintos. Após isso, Kim pergunta se ela conseguiu ver a luta. Ela confirma e Kim pergunta o que ela achou. No entanto, ela não consegue responder. Kim comenta que ela está hesitando e diz que não precisa decidir agora. 3 dias depois, eles já haviam eliminado uma grande quantidade de grifos. Kim diz que já terminaram de limpar todos os lugares indicados, então devem continuar. Em outro lugar, em Santo Cavalovs, na guilda de aventureiros, uma mulher fala que já disse que não adianta insistir, pois não vão entregar a recompensa. Receberam ordens para transferir a recompensa pela erradicação dos grifos para outro grupo. Jack, um aventureiro de classe C de 27 anos, filiado ao capítulo de Santo Almarog, é a nova identidade que Kim criou para não chamar atenção. Ele questiona se ela está dizendo que ele deve passar adiante o mérito pela erradicação dos grifos. A mulher responde que é uma ordem. Kim pergunta de quem. Ela diz que não pode responder. Kim então fala que agora entendeu. Há um egoísta desgraçado na guilda de aventureiros de Santo Cavalovs roubando as conquistas de outros aventureiros por prazer, e os funcionários da guilda estão sendo cúmplices. Ele diz que seria meio ruim se esse rumor se espalhasse. Não que ele fosse fazer isso, mas ele tende a falar demais quando bebe muito. Devido a isso, a mulher se irrita e pergunta quem ele pensa que é, e se ele realmente acha que um mero aventureiro tem o direito de ameaçar o mestre da guilda assim. Kim então pergunta se é o mestre da guilda. Ela confirma, dizendo que ele é uma pessoa incrível e extremamente forte, mas ressalta que o mestre não tem nada a ver com Kim. É óbvio que alguém tão heróico não receberia um aventureiro qualquer. Kim fala que não tem o mínimo de interesse em ir até ele, porque o mestre da guilda virá até ele. Ela pergunta o que ele está fazendo, mencionando que é comprometida, mas em seguida Kim quebra o braço dela. Júlio Aventurais, um aventureiro lendário que chegou ao rank SSS e o mestre da guilda de Cavalovs, fez parte do grupo do herói há 25 anos. Naquele período, os membros do grupo foram protagonistas de contos épicos e conseguiram derrotar o Rei Demônio. Quando todos os monstros e vilões foram derrotados, eles tiveram direito a um desejo.
Júlio pediu para obter força para se equiparar aos oponentes que ele nunca conseguia alcançar. Depois de retornar, o homem que se tornou o mestre da guilda aumentou seu prestígio como aventureiro e exerceu uma enorme influência por 20 anos. Ele fez com que os aventureiros dos dias atuais se tornassem, além de mercenários especialistas em monstros, símbolos da liberdade. Tudo isso graças à força que recebeu com seu desejo, a habilidade política. Júlio pensa que um aventureiro é um símbolo da liberdade. Logo, para controlar os aventureiros, é necessário controlar a liberdade. Ele criou a Guilda dos Aventureiros para ter esse controle. Mas não há aventureiros no novo grupo do herói. Aquele rei desgraçado deve ter feito isso de propósito para barrar sua influência. O segundo príncipe acabou se tornando um herói, e as pessoas agora o respeitam como autoridade real, não como símbolo da liberdade. Júlio pensa que precisa transformar algum aventureiro em um herói o quanto antes que seja tarde demais. Um herói que leve os aventureiros de volta aos holofotes. Um aventureiro com um futuro brilhante. Logo após, seu filho chega e diz que não sabia que ele estava roubando os méritos de outros aventureiros, questionando qual o sentido de se tornar um herói se for para agir dessa forma. Júlio responde para ele não confundir as coisas, perguntando se ele realmente acredita que isso é feito para seu próprio conforto, dizendo que seu filho não vai se tornar um herói por si só, ele será transformado em um herói. Afinal, ele é o filho de um antigo parceiro do herói que derrotou o Rei Demônio há 25 anos. Isso é o que vai torná-lo um herói. E Júlio diz para ele não esquecer que o futuro dos aventureiros depende dele. Seu filho apenas responde que entendeu. Em seguida, ambos ouvem gritos. Ao sair, para sua surpresa, eles descobrem que seus parceiros foram eliminados por Kim. Furioso, o filho de Júlio avança contra Kim, questionando como ele ousa tocar em Angela. No entanto, Kim bloqueia a espada facilmente com a mão e a quebra logo em seguida. Ele então segura o filho de Júlio pelo pescoço e se prepara para eliminá-lo. Nesse momento, Júlio chega e ordena que Kim pare, mas Kim ignora e o elimina. Após isso, Kim pergunta se Júlio é o mestre da guilda. Júlio, bastante irritado, confirma e pergunta quem ele é. Kim se apresenta como Jack, um aventureiro de rank C. Júlio diz que entende e se desculpa por ter roubado o mérito de Kim. Kim, sem dar muita importância, diz que fica feliz por ele sentir muito e começa a sair. Júlio, ainda mais irritado, questiona o que Kim quer dizer com isso, ressaltando que ele vandalizou a guilda, quebrou o braço de uma noiva e tirou a vida do seu filho. Kim responde que a garota não queria chamá-lo, então ele a obrigou. Aqueles caras tentaram atacá-lo, então ele se defendeu. E o outro tentou matá-lo, então ele teve que eliminá-lo. Mas, agora que ouviu o pedido de desculpas, ele estava indo embora. Júlio, furioso, pergunta se Kim fez tudo isso sozinho e quem o mandou. Kim responde que não se importa em ficar com os créditos das conquistas, pois não se importa com essas coisas. Mas o que é dele, ninguém pega sem permissão. Ele se pergunta se deveria ter contado antes, achando que tudo isso poderia ter sido evitado, mas não se importa e vai embora. Júlio, desesperado, se pergunta se foi ele quem causou tudo isso. No fundo, ele só queria realizar seu sonho, fazer isso pelos aventureiros, mas no fim das contas tudo deu errado. Ele fez sacrifícios por uma causa maior, mas sua ganância foi a culpada, e agora esse desgraçado chegou do nada e destruiu sua família, roubando suas esperanças. Ele jura vingança e ordena que todas as guildas se unam para se vingar daquele desgraçado. E assim chegamos ao final deste vídeo. Como sempre, espero que tenham curtido. Não se esqueça de deixar o like e se ainda não é inscrito, não custa nada se inscrever. Isso me motiva bastante a trazer novos vídeos o mais rápido possível. Se chegou até aqui, só tenho a agradecer. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!